Por dentro da questão. Então, dando sequência, né, a essa conversa, por dentro da questão, agora a gente vai, né, conversar, eu, Vanessa e Thalita, vamos conversar sobre esse assunto com a Marta de Freitas. Vanessa? Oi, Marta. Boa tarde para você. Muito obrigada por atender esse convite para a nossa entrevista. Vou pedir à turma aí, Paulo, dar uma olhada. O Jordano está aguardando aí para entrar na sala também, para participar conosco dessa conversa. Marta, começa se apresentando para a gente, que é melhor por você, e por que é tão importante nesse dia de hoje a gente fazer essa conversa específica sobre a questão da saúde do trabalhador. Eu sou Marta de Freitas, sou engenheira, tenho mestrado em Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador e sou higienista também, engenheiro de segurança e higienista. Mas isso não é o meu título. O meu título é que eu sou assessora e tenho muito prazer de ser assessora de saúde do trabalhador de sindicatos, de vários sindicatos no Brasil, de poder, de alguma forma, contribuir com os trabalhadores, né, de amenizar esse sofrimento que a gente, a cada ano, a cada dia passa. A gente vê que está aumentando, né, são sofrimentos, são tristezas. Depoimentos como esses, né, que eu acabei de ouvir, mostra claramente qual que é a importância dos sindicatos entrar nessa luta. E já parabenizo vocês, enquanto sindicato, para poder discutir isso, né? Então, é uma questão. E eu coordeno, em Minas Gerais, o Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora, do qual o Jordano é um dos fundadores. Tá? Aproveitando que você está dando a deixa, o Jordano chegou aí, está conosco na entrevista. Jordano, se apresenta, né? Jordano é um companheiro sindicalista, se apresenta aí para a turma, fazendo um favor. Uma boa tarde aí a todas as companheiras, a todos os companheiros que estão presentes aí. Meu nome é Jordano, sou metalúrgico aqui da cidade de São João del Rei, um dos responsáveis pelo setorial de saúde e segurança dos trabalhadores da CSP Conlutas, e também faço parte aí da coordenação do Fórum Estadual em Saúde e Segurança dos Trabalhadores. Ao longo da minha trajetória, fui cipeiro, na fábrica a qual eu sou trabalhador, daí fui para o sindicato e, posteriormente, me formei técnico em Segurança e Saúde dos Trabalhadores. Obrigado aí pelo convite. Bom, gente, em fevereiro, dia 28 especificamente, tem um dia aí depois os dois, inclusive, podem falar melhor, mas um dia de combate à Leridort, né, que é uma marca que aparece alguma década atrás em função de um crescimento grande desse tipo de adoecimento muito relacionado ao local de trabalho. É claro que uma discussão que a gente vai fazer nos dias de hoje, ela amplia muito o debate para além da Leridort, né? Especificamente na educação, tem um peso muito grande a questão das doenças psiquiátricas, doenças de voz e também doenças musculares. Mas o objetivo da gente chamar aqui a Marta e o Jordano é porque são dois especialistas que têm conhecimento técnico, mas como a Marta ressaltou, o Jordano também são mais do que isso. Eles são militantes e ativistas de uma luta de combate ao processo de adoecimento relacionado ao local de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco isso, qual que é a perspectiva que nós temos, né, hoje, qual é como é que se espelha, né, como é que se apresenta, qual que é a relação disso e qual que é o grau de importância que tem esse processo de adoecimento nas diversas pautas que nós temos que ter de reivindicação dos trabalhadores, qual que é o peso do momento moderno sobre isso, e onde os trabalhadores procurarem ajuda, né? Tanto para ter conhecimento, para fazer reclamação e coisas desse gênero. Eu acho a questão toda, né? A gente vê, o Brasil tem, né? Acho que várias pessoas que estão nos ouvindo já ouviram falar aquela famosa frase que o Brasil já foi campeão mundial de futebol, mas também foi campeão mundial de acidente do trabalho na década de 70. Isso
levou uma série de medidas, não porque alguém estava preocupado com o trabalhador, a gente tem que ser muito sincero, mas porque isso queimava na época os empréstimos, o nome, né? Nós estamos falando de um período negro do Brasil, né? O período da ditadura. Mas isso foi implementado uma série de programas, inclusive a criação das profissões de engenheiro, de médico, de técnico, de segurança do trabalho, né? Enfermeiros, mas depois continuou, houve melhorias, houve a criação do Centro de Referência do Trabalhador, houve um avanço durante um bom tempo. Só que o que a gente está vendo, né, com o desmanche da legislação trabalhista, da legislação previdenciária, com as novas formas de contrato de trabalho e não correção de de questões que já existiam, nós observamos que hoje há uma piora considerável de acidente de trabalho. Houve uma diminuição de acidente do trabalho, apesar de a gente saber da subnotificação, mas essa questão, hoje, nós temos aumentado, né, só esses últimos 3 anos, nós aumentamos oficialmente mais de 200 mil acidentes de trabalho. E nós estamos falando de acidentes, nós não estamos falando das doenças. E hoje, a gente vê, né, só para começar a questão, nós temos hoje uma epidemia de adoecimento mental. E uma categoria que sofre muito, que já tinha esse problema e que está agravando, é a categoria dos trabalhadores da educação. Né? Antes eram vítimas de burnout, hoje tem outras formas que levam a sofrimento mental, que levam a um sofrimento mental intenso, que vai desaguar numa depressão, numa angústia, no burnout e, infelizmente, em suicídios. Então, nós temos uma piora das condições de trabalho que ainda temos. E a primeira dificuldade é ser reconhecido que o adoecimento mental é, hoje, uma doença relacionada ao trabalho. Em 2024, o Brasil teve quase 500 mil de trabalhadores afastados pela Previdência Social. E eu não estou levando aí os trabalhadores, né, informais, os trabalhadores, servidores públicos, e a estimativa, né, dos especialistas, se a gente tiver aí, né, conseguisse contabilizar os trabalhadores que estão no serviço público, porque é um grupo hoje, são policiais, professores, trabalhadores da saúde, aqueles trabalhadores que cuidam do outro, que é típico de sofrimento do burnout, da depressão, que é uma outra doença. Então, se a gente somasse, nós teríamos aí, no mínimo, 1,5 milhão de trabalhadores adoecidos mentalmente. E, pasmem, a Previdência Social, oficialmente nós temos 500 mil de trabalhadores afastados por doença mental, e, pasmem, somente não chega nem 10% que foram reconhecidos com a relação do trabalho. Isso traz para a gente uma das bandeiras, que a gente vai falar depois, né, da questão da obrigação, inclusive a própria luta do termo. Né? Fala-se hoje, né, de riscos psicossociais, e eu acho que a nossa fala é riscos laborais, psicolaborais. É o trabalho que está levando à loucura as pessoas. O trabalho que devia ser um meio de vida está hoje sendo um meio de morte da classe trabalhadora. 12 horas de trabalho, condições precárias, assédio, uma série de coisas. E por isso que a gente precisa pensar aí. Existe organismo, nós precisamos, entidades, organismos, né? O próprio fórum é um caminho da denúncia, é um caminho para dar visibilidade, mas nós temos hoje o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é um local. Nós temos aqui nas universidades hoje, né, um projeto que chama Caminhos do Trabalho, que é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, a Fundacentro, que é a fundação do Ministério do Trabalho, e os hospitais das universidades federais, né, dentro do grupo de medicina coletiva, que também estão hoje abrindo essas portas, já estavam abertas, mas nós precisamos divulgar mais para que eles possam também atender e orientar os trabalhadores. Né? Mas aí dentro disso nós temos um que é fundamental, que eu comecei a falar, o sindicato. Os trabalhadores têm que chegar no sindicato e trazer essa denúncia, essa forma de trabalho, como eu vi aqui o depoimento, gente. Né, eu fiz questão de anotar, né, que as Laudetes, né, hoje as comunicações de acidente do trabalho na Previdência, quando é feita pelo sindicato, que tem direito de emitir essa CAT, é conhecido como sindicate, e eles nem olham. Então, nós precisamos também mudar a cultura, o hábito, fazer com que os organismos
os trabalhadores dos organismos que são responsáveis pelo levantamento, pelo reconhecimento das doenças do trabalho, pelos acidentes do trabalho, reconheça e respeite a lei. O sindicato tem direito de emitir uma comunicação de acidente do trabalho. Os sindicatos, no caso, né, dos servidores públicos, em especial de Belo Horizonte, tem uma legislação que diz que as condições de trabalho devem ser respeitadas, as normas do Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras. Então, a perícia médica, né, que a gente sabe de todos os problemas que os trabalhadores têm vivido depois que ela foi terceirizada, né, elas têm direito de ser respeitados e de ser ouvidos e ser analisados cada caso com respeito, partindo do pressuposto que ali está falando a verdade, e não olhar para o trabalhador e achar que é uma laudete, né? Eu gostei aqui da expressão, ou achar que é uma sindicate. Então, nós precisamos valorizar os organismos que cuidam da saúde do trabalhador e exigir que seja cumprida a lei, em todas as instâncias, seja ela no setor público, no caso do município, do Estado, da União, como também, né, a questão dos trabalhadores seletistas, e nós temos ainda que pensar como vamos inserir nesse grupo os trabalhadores hoje dos aplicativos, os informais. Mais da metade da população brasileira hoje não tem previdência social. Então, esses dados não chegam. Sabe? Eu acho que é a primeira discussão que a gente tem que fazer aqui. Jordano, dá uma complementada aí. Na sua experiência como sindicalista, você é metalúrgico, né? Jordano metalúrgico, São João del Rei. Parei de falar, achei que o Jordano ia falar, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar aqui, né? Vocês falaram aí uma coisa, né, do adoecimento mental. Marta, mas só um minutinho que eu vou passar para o Jordano. Você está me ouvindo? Acho que a Marta não está me ouvindo. Vou passar para o Jordano e volto para você. Ok. Jordano, fala para nós aí sobre a visão do sindicato, do movimento. Qual são o centro dessa verdadeira epidemia, como a Marta falou, porque a doença do trabalho, os acidentes do trabalho e a doença do trabalho virou uma epidemia mesmo, né? Ou já é há algum tempo. Qual que é o centro, os motivos, as razões com relação a isso? E o que fazer, né? Sim. Vanessa, mais uma vez agradecer aí a vocês pelo convite de estar participando aí do programa, tá? E a gente vive uma situação alarmante no mundo do trabalho. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de acidentes e doenças do trabalho. E como a Marta bem informou, existe a situação das subnotificações, que o número é bem maior do que o que se aponta. Nós temos aí, em média, 8 mortes por dia nos ambientes de trabalho no nosso país. Então, em média, 8 trabalhadores e trabalhadoras saem da sua casa para buscar, né, o seu ganha-pão, para garantir a sustentação da sua família, e não volta para casa, vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E a cada dia e a cada ano que passa, a situação vem tendo uma piora, porque nós tivemos uma reforma trabalhista, né, aplicada pelo governo Temer, posteriormente uma reforma da Previdência aplicada pelo governo Bolsonaro, e alterações nas NRs, que são normas regulamentadoras do trabalho, também foram alteradas no governo Bolsonaro, e agora, posteriormente, com o governo, né, do PT, no caso Lula, até o momento não se revogaram nem as reformas e nem essas alterações que ocorreram nas NRs. E o resultado disso tudo, junto à exploração que ocorre dentro das fábricas por parte dos patrões, com essa situação de um capitalismo em crise, onde o imperialismo aprofunda os seus ataques na retirada de direitos, uma precarização no ambiente de trabalho, ocorre essa aí epidemia, como a companheira Marta muito bem disse, né? Aí nós estamos aí com 500 mil de brasileiros afastados no ano de 2025 pelo adoecimento mental. E aí que afeta, né, toda a classe trabalhadora de ponta a ponta. A síndrome de Burnout, a crise do pânico,
o estresse, a ansiedade, o aumento no número de suicídio, de tentativas de suicídio. Então, toda uma movimentação que existe por parte de patrões alinhados com políticas de governo nos últimos períodos trazem essas consequências enormes para nós, trabalhadores e trabalhadoras. São jornadas de trabalho extenuantes, nós estamos vendo aí a situação da escala 6x1, isso é um crime contra a classe trabalhadora. O trabalhador tem que trabalhar a trabalhadora 6 dias seguidos para um de folga, sendo que na sua grande maioria, nas escalas 6x1, quem trabalha são companheiras mulheres. E o resultado disso tudo é que os dados do Sinan de 2025 apontam que 62% dos afastamentos do mundo do trabalho são de companheiras mulheres, devido inclusive a ter uma dupla jornada de trabalho. Então, assim, no caso da educação, nós temos aqui um levantamento que aponta a principal causa de afastamento é adoecimento mental, seguido da questão física, que são distúrbios de voz, dores musculoesqueléticas, problemas na coluna, nas pernas. Os dados estatísticos apontam isso. E também apontam uma grande incidência de enxaqueca e insônia, que aponta muito nos dados estatísticos. Então, é toda uma situação que está colocada, né, que nós, classe trabalhadora, precisamos nos organizar através dos sindicatos, muito bem reforçado por Marta. Os trabalhadores têm que vir para o sindicato, têm que se apoiar, têm que participar, têm que cobrar. O sindicato tem que estar preparado para receber os trabalhadores e as trabalhadoras, ter a Secretaria de Saúde e Segurança, que é uma pauta nossa da CSP Conlutas, que todos os sindicatos têm essa secretaria para atender. E que os dias 28 de fevereiro e 28 de abril, 28 de fevereiro agora é o Dia Mundial de Combate à Lerdose, o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, a gente tenha como dias de luta, de enfrentamento a todo esse dano que tem sido causado à classe trabalhadora. Que seja um dia de denúncia, que seja um dia de exigência, que seja um dia, igual agora, a principal nossa luta da classe trabalhadora, o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução na remuneração, nos benefícios. Isso tem que ser uma luta forte agora nossa. Por quê? Nós vivemos sobrecarga de trabalho, nós vivemos de um ambiente hostil para a nossa saúde e, com isso, esse alto índice de adoecimento e de afastamento. Então, o movimento sindical, nós da Conlutas somos uma referência nessa discussão de saúde e segurança dos trabalhadores. Os nossos sindicatos estão preparados para receber os trabalhadores nesse sentido, para que a gente possa, em conjunto aí com a classe, mudar essa situação que está colocada aí, que a cada dia ela se aprofunda mais de ataque aos nossos direitos e, com isso, a consequência do adoecimento, das mortes, do suicídio e toda essa situação alarmante que a gente vive. Gente, veio com a Carol e a Thalita, as perguntas que ela tem, só reforçando que esse é um debate importante, precisa virar uma pauta com participação das categorias dentro do sindicato, dentro do nosso sindicato e de todos os outros sindicatos, e uma luta de servidores públicos e trabalhadores seletistas, né? Thalita, Carol, alguma pergunta para passar para a Marta e para o Jordano? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai caminhando para o encerramento. Marta, Jordano, é muito importante as questões que vocês trazem, principalmente relacionado ao adoecimento psíquico, né, que eles não são por acaso. Existe uma relação direta com as condições de trabalho que as pessoas vivenciam, principalmente como a Marta colocou, na educação, salas superlotadas, violência nas escolas, pressão por meta, falta de recurso, desvalorização profissional. Queria que vocês falassem um pouco como que se estabelece esse nexo entre o dia a dia da precarização da escola e o adoecimento, né? E aí também pensar um pouco, considerando que a Marta trouxe, a importância da luta do fim da escala 6x1, né? Porque a Marta trouxe o adoecimento num contexto mais amplo, que as pessoas estão adoecendo por conta do trabalho, o trabalho está representando a morte, não a vida. Então, a importância também de se pensar uma outra forma de trabalho, né, que se estabelece hoje mais como no capitalismo sempre, né, mas de uma hiperexploração ainda mais para a classe trabalhadora. E aí, gente, só, né, para vocês também complementarem, o Jordano traz uma questão muito importante, né, que é a questão do recorte de gênero.
porque quando a gente olha para os trabalhadores em educação, nós temos um recorte de ser uma categoria majoritariamente feminina, tanto nos terceirizados quanto nos concursados, e como que isso também impacta a questão a partir do recorte de gênero. Acho que eu comecei até a falar essa questão do recorte, né, de gênero. Sendo uma categoria majoritariamente feminina, há algumas outras questões que precisam ser discutidas porque elas têm a ver com o trabalho. Existe uma outra questão que é a vulnerabilidade da população e aonde essas escolas estão instaladas, né? As escolas, as creches, no nosso caso, MEI, né? Primeiro, a questão, né, hoje uma das causas, e que é reconhecida, inclusive, do nexo técnico-epidemiológico previdenciário, né, no caso, é o transtorno não inflamatório de órgãos genitais femininos. Você tem uma limitação, por isso você precisa tomar água por conta para proteger a voz, né, as cordas vocais, mas em compensação você não pode ir no banheiro. Então tem uma contradição aí, tá? O tempo das aulas, o tempo de intervalos, negócio. Da vulnerabilidade, né, a gente está falando da população, nós temos aí, principalmente hoje, a gente vê isso muito, com uma queixa recorrente dos trabalhadores da MGS e outros contratos de apoio, né, profissionais de apoio às escolas, né, também reconhecido pela Previdência Social a tuberculose. A maior causa de afastamento, e que não é de afastamento hoje, de trabalhadores, né, da educação, na pré-escola, é tuberculose. O Brasil é signatário de uma convenção, junto com a Organização Mundial de Saúde, de erradicação da tuberculose no Brasil em 2030, e já mandou um recado que isso não vai ser possível. A tuberculose tem muito a ver também com as condições precárias da população, a questão do transporte em ônibus superlotados, né, das nossas condições de trabalho. Nós vivemos hoje no trabalho um ambiente tóxico. E esse ambiente tóxico está sendo piorado quando a gente vê que, em função da reforma trabalhista, eu posso trabalhar 12 horas. Quando nós estamos precisando avançar na discussão do fim da escala 6x1, e nós estamos vendo as grandes empresas vendendo, né, o discurso da jornada de 12 horas. Vendo o discurso que eu vou trabalhar 5 dias, eu vou trabalhar 4 de 12 horas por semana, mas quando eu somo a carga horária semanal, ela é muito maior do que quando eu estava trabalhando 6x1. Então, há toda uma questão que a gente precisa discutir, né? É preciso garantir uma redução da jornada de trabalho de maneira geral, pausas, né? E aí volta na questão de gênero. Querendo ou não, dependendo do cargo, do poder aquisitivo, do status que você ocupa no emprego, sendo mulher, você tem pelo menos uma outra jornada de trabalho, que é o do cuidar da casa. Seja solteira, seja mãe, seja... você tem. E muitos, hoje, a sociedade exige, né, que todos nós trabalhadores sempre estamos aprimorando. Então, às vezes, a gente tem uma terceira jornada de trabalho, que é o estudar. E o professor, né, ele já tem a quarta jornada, ele já tem uma terceira jornada de trabalho, que é a preparação das aulas, a correção dos trabalhos, uma série de questões. Então, nós precisamos pensar nisso. Nós vivemos num ambiente tóxico. O trabalho hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo, é tóxico. O trabalho deveria gerar prazer, gerar condições de vida adequadas, né, ajudar nas nossas realizações, tanto financeira como emocional, ele está adoecendo. E isso é um problema. E não há, né, a gente não vê essa ausência dessa preocupação com o adoecimento mental. Né, infelizmente, no Ministério do Trabalho, era para entrar em vigor o ano passado, né, a obrigação das empresas apresentarem um programa né, o termo lá é psicossocial, mas eu estou dizendo que é psicolaboral, de prevenção ao adoecimento. Isso não foi feito. E nós temos que, ao se colocar no local onde a gente está, que é Minas Gerais, isso é muito bom. O assédio moral, o assédio eleitoral, os assédios que ocorrem no trabalho são causas de adoecimento. Minas Gerais foi o estado onde ocorreu, nas últimas eleições, o maior índice de assédio eleitoral. Esse ano tem eleição.
Então, essas escolas cívico-militares, esse processo, né, isso tudo aumenta e agride mais ainda esse ambiente. Então, eu saio para trabalhar, eu vou com o maior carinho de cuidar das crianças, cuidar do adolescente, e de repente eu me vejo envolvido numa violência externa, mas também uma violência interna, pela questão das metas, pelas questões. Eu sempre me pergunto, o desgoverno, né, do Anastasia implementou lá a questão da qualidade no ensino, qualidade total no ensino. Eu sempre pergunto, onde é que eu vou bater o carimbo? No bumbum do aluno, dizendo que ele é um produto de excelência? E essa mentalidade do capital, ela vai para dentro das escolas, ela foi para dentro do serviço público, que o que está na questão não é a qualidade do trabalho que está sendo feito, e sim a quantidade de trabalho que está sendo feito. Então, eu meço hoje quantos alunos passou de ano, e não quantos alunos aprenderam. E quem é professor sofre com isso. Quem é um educador, né, sofre com isso. Então, a gente precisa pensar aí, né, como melhorar, como trabalhar para que esse ambiente não seja tóxico. E uma das coisas que nós temos que conversar específico do serviço público é que ele tem um serviço especializado de saúde e segurança decente, que não parta do princípio que o trabalhador é suicida, que o trabalhador que ele tem que usar um equipamento de proteção individual, uma luva, um capacete, um protetor auricular, que no caso da educação nem dá para usar. Porque como é que eu vou dar aula usando um protetor auricular? Como é que eu vou usar uma máscara? Então, são coisas para a gente pensar aí, tá? Por gentileza, Jordão, faça suas considerações finais rapidamente para a gente já encerra agradecendo vocês. Então, gente, é isso, né? Só a luta da classe trabalhadora pode mudar essa realidade que a gente vive. Temos que estar unidos, né? Porque temos governos igual o Zema que são, né, um dos principais aí que atacam a educação, né? Um dos principais inimigos da educação tem o nome, governo Zema, e uma boa parte de prefeitos aí que a gente negocia para os servidores públicos a nível municipal também, e a educação tem sofrido ataques violentos e também os educadores, né? Eu já visto a implementação de escola também cívico-militar, que é um processo aí, o lugar de militar em outro local, não dentro das escolas, né? Dentro da escola são educadores, trabalhadores de educação, alunos e familiares de alunos, né? Isso que compõe a comunidade escolar. Então, a gente, né, tem que se organizar, sabemos aí de todos os ataques que a gente sofre, mas temos que estar unidos. Vou fechar aqui, que eu acho que o tempo está terminando, mas uma convocação geral para a classe trabalhadora, seja do serviço público, seja do serviço privado. Só a luta pode mudar a nossa vida e proteger a nossa saúde, a nossa vida e a nossa integridade física. Tá? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Jordão. Obrigada, Marta. Foi um prazer conversar com vocês. É um tema difícil, duro, mas necessário. Acho que ficou claro na fala de ambos que não é uma questão do trabalhador individual, é uma questão coletiva, não é algo ao acaso, né? Não é uma questão de frescura, não tem nada nesse sentido, não é caso isolado, é algo que está relacionado diretamente às condições estruturais que os trabalhadores e as trabalhadoras vivenciam, no nosso caso aqui, na educação nas escolas, né? A gente tem que pensar sempre que o professor, a professora, o profissional da educação não pode ser responsabilizado, porque se não tem condições adequadas de trabalho, uma assistência, uma estrutura necessária, se torna uma política de extermínio silenciosa, né, de quem sustenta a educação pública no Brasil. Aqui na Prefeitura Municipal, na educação municipal, a gente tem visto que, infelizmente, o prefeito Álvaro Damião não tem fornecido tanto a estrutura necessária para o trabalho de qualidade nas escolas, quanto o que é necessário, a assessoria necessária, né, o suporte necessário para as pessoas que adoecem no processo. A gente não adianta só cuidar da saúde mental, né? A gente precisa ter condições objetivas e reais de vida e trabalho para as pessoas. Então, a saída, como o Jordano trouxe, é coletiva e organizada, né? A nossa luta é que muda a vida. É isso.